Damos início a mais um episódio do 981cast Negócios em Saúde. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje, porque a gente já tá na nossa segunda temporada e hoje a gente vai receber um convidado muito especial. Ele que é médico otorrinolaringologista, esse nome tão difícil aí, Dr. Fernando Hermes. Mas antes de eu apresentar ele, de vocês ficarem conhecendo ele, eu quero passar alguns recadinhos para vocês. Nós estamos no YouTube, todos os nossos episódios estão por lá, assim como alguns cortes, @981, esse é o nosso canal. Estamos no Spotify, 981cast Negócios em Saúde, e todos os cortes dos episódios, as melhores partes vocês encontram no nosso TikTok, @981, e também lá na nossa conta do Instagram, @981. Então, não deixa de seguir os nossos episódios, eles são quinzenais, todas as quintas ao meio-dia. E agora, eu preciso apresentar para vocês esse nosso convidado, ele que é médico, otorrinolaringologista, Dr. Fernando Hermes. Apesar de termos o mesmo sobrenome, não somos parentes, né, doutor? Seja muito bem-vindo. Tá bom, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, Ingrid, tá muito bacana aqui o cenário de vocês, né, então... É um prazer participar, tomara que eu consiga contribuir de uma forma bacana para o público que está nos assistindo aí, traga alguma coisa diferente para vocês aí. Com certeza, a gente vai te conhecer bastante hoje, vai saber um pouquinho da tua história, da tua trajetória, e para a gente poder começar essa nossa conversa, eu quero então que tu comece se apresentando para o nosso público aqui, os nossos ouvintes, os nossos espectadores. Quem é Dr. Fernando Hermes? Quem é? Então, eu sou médico otorrino, né, formado em Santa Maria. Fiz a faculdade de 2000 a 2005 em Santa Maria, na Faculdade Federal lá de Santa Maria. E depois fui fazer a residência em Porto Alegre, na Santa Casa. Sou filho de Santa Cruz, então foi que acabei voltando para Santa Cruz. Casei em Santa Cruz, a minha esposa é Andréia, ela é de São Leopoldo, acabei trazendo ela junto para cá. E dessa união aí veio o Bruno, com 9 anos, o Davi, então sou pai de 2 meninos também. E estou feliz aqui com a minha carreira, enfim, em Santa Cruz, acho que fui super bem recebido e, enfim, sempre trabalhando em busca de melhores resultados, de trazer sempre o melhor para os meus pacientes e, enfim, para todas as pessoas que convivem comigo aí. Que legal, que legal. Então, estamos aí com um profissional que saiu um pouquinho da cidade, mas voltou para a terrinha e para também ajudar, né, a sua comunidade. Mas eu quero que tu conta para nós, então, para a gente começar, eu gosto de sempre entender, né, assim, a história mais dos nossos convidados aqui, entender o porquê do que está acontecendo hoje, porque a gente consegue perceber nas nossas conversas que tudo sempre tem traços do passado, né? Do resultado que a gente é hoje vem muito do que a gente já foi. Dúvida. Por que tu optou pela medicina e depois pelo otorrino? Como que foi esse caminho, assim? Não foi assim tão planejado. Eu sempre fui um bom aluno na escola, acho que lá na minha casa, a minha mãe, meu pai, a dona Nícia, o alemão, sempre nos incentivaram, eu e minha irmã, eu tenho uma irmã mais nova, nós somos um casal, então, a estudar, né? E eu sempre tive facilidade com os estudos, assim, sempre fui dedicado. E minha turma, especialmente minha turma na escola, eu estudei no Colégio Marista, no São Luís, ela era uma turma onde eu tinha muitos amigos filhos de médicos, e talvez disso, de alguma forma, tenha influenciado na minha decisão. A medicina sempre foi um curso desafiador, né? Enfim, tinha que estudar bastante para passar, mas antes disso eu já tinha pensado em fazer direito, ser advogado. Minha madrinha é formada em direito, eu tinha uma coisa de trabalhar também com arte, eu gostava, então também acho que passou pela minha cabeça, sei lá, fazer arquitetura, alguma coisa nesse sentido também. Publicidade nunca? Publicidade não, eu não sei, não tinha contato, né, talvez, assim, hoje olhando, talvez a área de comunicação teria sido uma escolha bacana também, né, mas acabei optando lá no final já da escola pela medicina e terminei a escola, fiz ainda um ano de cursinho, assim, e tive como é que se diz, a sorte, enfim, a sorte vem com esforço, né, com a dedicação, de passar no vestibular em Santa Maria. Era uma época que
eu não tinha a possibilidade de entrar numa faculdade privada, né? Na época a gente não tinha tanto acesso a essas questões de incentivo, né? De bolsa, enfim. Então a minha trajetória teria que ser numa faculdade pública, né? E eu me lembro que Santa Maria, na época, o vestibular ali foi no ano 2000, teve uma maior concorrência por vaga, né? Que até então um curso no estado, assim, eram 40 e poucos candidatos por vaga. Hoje em dia isso já foi superado, né? Mas na época assim foi uma coisa maluca, e eu fui fazendo as provas e fui tendo um bom desempenho, e no fim deu tudo certo, assim, entrei na faculdade, então fui morar. O meu plano até era ir para a capital, meus amigos, a maioria estavam indo morar em Porto Alegre, outros ficariam aqui, né? Fazendo a faculdade aqui na Unisc, em outros cursos. E acabei indo para Santa Maria, que era uma região que eu nunca tinha imaginado, enfim, desbravar, assim, né? Ter uma experiência. Foi muito legal. Foram 6 anos de muito aprendizado, de boas vivências. Eu, na minha adolescência, aqui em Santa Cruz, na época do basquete, né? Enfim, então eu joguei basquete, eu cresci, né? Enfim, pela tua altura dá para ver. E acabei indo para Santa Maria e voltando até a jogar basquete durante a faculdade. Então, fiz amigos tanto na faculdade de medicina, quanto também do basquete lá, que são meus amigos até hoje. Então, foi uma experiência muito legal ter morado lá. E depois acabei indo para Porto Alegre fazer a minha residência. Então, aquele meu desejo de morar na capital se concretizou anos depois, porque quando eu optei, aí tu perguntaste, né, como é que foi a decisão de fazer o otorrino, também foi alguma coisa... Eu estava ali já no 5º ano da faculdade, né? As faculdades de medicina são 6 anos até hoje. E não tinha, assim, uma decisão ainda tomada. Eu tinha vários colegas que já desde o início acompanhavam alguns profissionais de algumas áreas, e eu estava meio, não perdido, mas assim, né, indeciso, né? E aí entra talvez aí a influência do Paulo, né, que foi meu colega de consultório até recentemente, que faleceu esse ano, Paulo Almeida. E porque eu convivia na casa dele, enfim, então tinha uma certa referência ali também, como uma especialidade médica. E acabei indo fazer um estágio em Porto Alegre, na otorrino. Eu tinha tido alguma vivência na faculdade, lá em Santa Maria, mas a gente tinha pouco tempo, assim, de prática. De prática, né? Em algumas áreas, uma delas era otorrino. E foi um estágio muito legal que eu fiz em Porto Alegre. E o primeiro estágio que eu fiz foi na Santa Casa, que foi onde eu fiz a minha residência depois. E com certeza esse estágio lá, enfim, essa experiência, essa vivência lá com um serviço maior, né, um serviço de formação médica, foi muito importante para depois eu tomar a decisão de realmente fazer a prova e me tornar um otorrino. Tive aí de novo sorte, competência talvez, de passar nesse serviço onde eu havia feito o estágio, eu havia gostado. E fui muito feliz também nesses 3 anos de residência lá na Santa Casa, em Porto Alegre. Porque também, né, a questão da residência é um outro desafio que vocês enfrentam, né? Sim, é uma outra peneira, né? Muitos colegas meus foram trabalhar, porque isso acontece, né, muito seguido na área da medicina, né, na área da saúde ali, médica. Muitos alunos terminam a faculdade e querem, enfim, trabalhar, ou por um motivo ou por outro, né, ou porque precisam, ou porque querem, né, já ter a possibilidade de ter uma renda e, enfim, tem um plano de, às vezes, morar mais no interior, ou porque, às vezes, tem já uma dívida e precisam também pagar essa dívida. Hoje em dia tem essa que a gente conversou, essa questão dessas bolsas, né? Ou não sabem ainda o que são, porque são jovens ainda quando a gente se forma, dependendo ali, tu tem 24, 25, 26 anos, então às vezes para essa decisão também é interessante tu ter um pouco mais de vivência, trabalhar, né? E tem colegas que talvez também pensam no sentido de, bom, agora eu vou retribuir, né, um pouquinho desse meu aprendizado, trabalhar na rede pública, trabalhar com a saúde primária ali, então também é legal. Essa experiência eu acabei passando na residência e fui fazer... Já foi direto? Fui direto para a especialização, né. E aí são mais 3 anos? Na otorrino são mais 3 anos. Tu vai direto para otorrino daí? Tu faz uma... Não faz cirurgia, nada? Tu não tem um pré-requisito, né? Hoje em dia, esses 3 anos, tu acaba tendo um 4º ano optativo para fazer, às vezes, uma subespecialização dentro da otorrino, né? Que muitos fazem. Então, é um caminho aí longo, mas foi bem interessante, bem recompensador. Legal. Tá. Então, e tu te formou em que ano lá em otorrino? Eu terminei a faculdade em 2005, entrei no início de 2006 na residência, 2009, então. Estava finalizando. 2009, e aí eu estava finalizando,
e já tinha conhecido a minha atual esposa, André, então ela terminou junto comigo a residência, ela é médica anestesista. No mesmo ano ela terminou. No mesmo ano, Uhum. nós terminamos juntos. E legal que... Tá, tu finalizou então em 2009, né? E eu sei que tu teve uma experiência de trabalho trabalhando na aeronáutica. Então, aí, como é que foi isso? Eu não me sentia ainda preparado, talvez, enfim, para voltar para Santa Cruz. Ainda não passava na minha cabeça voltar nessa época, assim. Talvez não no primeiro momento. E aí eu precisava trabalhar, né? Porque daí terminei a residência, eu queria ficar ainda lá na Santa Casa acompanhando o serviço. Eu já gostava da uma área mais de cirurgias de nariz, enfim. E aí acabou surgindo uma oportunidade de entrar no serviço militar. Eu tinha uma influência, eu tinha um tio meu próximo, bem próximo, que era casado com a minha madrinha, que, enfim, eu tive muito contato, muito convívio com ele na minha infância. Ele foi militar, então talvez de alguma forma isso tenha também me gerado uma vontade ali de fazer, de alguma forma, prestar um serviço militar, né? Já como especialista daí. Aí eu acabei indo trabalhar no Hospital da Aeronáutica em Canoas, né? E foi muito legal porque uma outra experiência já de vida, né? Que essa questão da vida militar ela é um pouco diferente, mas te traz coisas legais assim, né, para tua vida, questão de disciplina, hierarquia, enfim, tem coisas bacanas que eu consegui tirar, né, dessa experiência ali. E um pouco também de trabalhar sozinho, porque até então tu sempre tinha aquele trabalho monitorado, né, desde a faculdade, mas depois na residência, onde tem sempre alguém olhando por ti, né, sempre alguém te auxiliando, sempre alguém te mostrando o caminho mais fácil, mas aí quando tu vai trabalhar assim, tu às vezes, poxa, agora sou eu, né, tô sozinho. Então ali dentro eu tive essa oportunidade de conseguir me desenvolver sozinho, né, dentro da minha área, porque a minha área é uma especialidade clínica e cirúrgica, então a gente tem consultório, né, tem consultas, mas a gente também faz procedimentos dentro da otorrino. Então ali foi onde eu comecei a fazer as minhas cirurgias sozinho e com certeza me deu segurança para depois também, no momento que eu decidi voltar para Santa Cruz, estava mais seguro. Mais seguro, né, mais preparado. E foram 3 anos que eu fiquei na aeronáutica. Então foram 3 anos lá e teve experiências legais, tipo, eles ficaram uma época sem médico otorrino no interior, em Santa Maria, né, tem a base aérea, então a cada 15 dias, eu me lembro assim, que eu ia de avião, né, no avião da aeronáutica para Santa Maria fazer os atendimentos, então tinha isso também, tinha umas coisas diferentes assim, né, então às vezes vinha um avião de Santa Maria para buscar eu e às vezes mais um colega, só uma fonoaudióloga. Nossa, enfim. e daí um avião inteiro. Então ali eu me sentia, né, poxa, olha só, o avião veio me buscar. Que legal, né? hein? Claro que isso, tô olhando assim, parece que, né, como assim, né, um avião, mas é que eles têm, né? Os pilotos precisam ter horas de voo, eles precisam... Tem a parte logística, claro, contexto, que, né, de buscar mercadoria, enfim, não é uma coisa... sim, não é à toa, isso não foi feito, né? Então, como desperdício, né? Desperdício nesse sentido, né? E aí para Santa Maria também fazia alguns atendimentos lá. Foi bem legal, assim, enfim, tive um convívio muito legal dentro de um serviço de saúde menor ali, porque dentro do Hospital da Aeronáutica tu tinha a parte, era um hospital, até hoje, depois logo que eu sei, eles inauguraram até um hospital novo em Canoas ali. Esse hospital novo eu acabei conhecendo parcialmente, mas enfim, um hospital bem completo, assim, com serviços da área médica, fisioterapeuta, farmácia, né? Era bem odontologia, bem legal, assim, foi uma experiência bem bacana. E eu imagino que isso tenha trazido para ti muitos pontos positivos para tua vida, né? Como tu falaste anteriormente, a questão da disciplina. Eu vejo que tu é uma pessoa muito disciplinada, a gente vai falar sobre isso ainda, mas isso já era teu, isso já era por natureza teu, ou tu adquiriu lá nessa convivência, porque é algo, não é... hoje, cada dia mais, eu vejo que as pessoas estão se distanciando disso, inclusive meu filho tinha horror a isso, meu filho fez 18, agora tá fazendo 19, e ele, Deus o livre, né, servir e tal, então agora, essa semana, inclusive, tivemos a notícia que ele foi liberado e dispensado, eu fiquei, ai meu Deus, mas é aquela coisa, né? Hoje em dia, cada vez menos as pessoas estão querendo ir para esse lado, né, do serviço militar e das suas diferentes posições e esferas, mas isso traz muitos benefícios, conhecimento de vida, muitas coisas, né?
O que teve pra ti, assim, que tu percebeu, que tu se desenvolveu como pessoa, como ser humano? Eu acho que eu também com 18 anos não queria servir, né? Enfim, tu tem outras ideias, essa sensação de muita disciplina com 18 anos, eu acho que te deixa um pouco assustado, né? Acho que com 18 anos tu quer ter outras coisas, né? Tu já acha que tem, né, condições assim de tomar decisões por conta, enfim. Mas com certeza contribui. Acho que a maturidade traz mais isso, né? Tu vai te dando conta que é importante tu ser disciplinado para tua vida profissional, para quando tu tem uma família, né? Enfim. Então acho que teve o papel desde dos teus pais, né? Da minha mãe, enfim, sempre a questão muito de disciplina. A própria escola que eu estudei, né? A educação marista, ela tinha bastante isso, enfim, também. Então, claro que na adolescência é um período diferente da nossa vida, né? Tu fica, às vezes, um pouco mais atrapalhado, um pouco deslumbrado, mas aí tu vai resgatando e vai tentando. Hoje eu acho que eu tenho muito mais essa questão da disciplina em mim do que eu tinha 20 anos atrás, né? Hoje eu vou fazer 43 anos daqui a alguns dias. Então, acho que, claro que essa questão dessas vivências todas te contribuem para isso, né? O serviço militar de uma forma um pouco mais impositiva, né? Exato. E tu não tá sempre satisfeito com isso. Lá dentro tinha momentos, às vezes, que poxa vida, né? Tipo, mas enfim, faz parte disso. É como se tu tivesse o pai e a mãe lá na infância te chamando a atenção. No serviço militar sempre vai ter um superior a ti, né? Por mais que eu se tivesse seguido carreira militar, né? Existe sempre alguém num posto mais alto e tu tem que entender, mesmo às vezes não concordando, que aquilo ali é o que assim. Precisa ser feito, né? Enfim, então isso é um desafio também, tem essa questão. Mas sem dúvida é muito legal, assim, acho que quem puder, né, ter essa oportunidade, assim, de servir, acho que é legal, sim. Enfim, é legal tu ter essa outra visão, né, de estilo, mundo, né? Isso aí. Perfeito. E tu, então, falou, né, do Bruno e do Davi, essa paternidade. Tu já trocou alguma ideia comigo, né? Porque a gente já se conhece há um tempinho aí. Tu sempre me comentou que a paternidade te transformou, né? Mudou muita coisa na tua vida. E eu quero que tu conte um pouquinho pra nós como foi isso e como que isso refletiu na tua profissão, se isso, enfim, gerou alguma consequência nos teus atendimentos, não? Como que foi essa paternidade quando ela chegou? Eu sou pai de 2 meninos, né? Então, 2 guris. Eu sempre achei que ia ter uma menina, não sei por que achei que ia ser. Será que não vem uma terceira aí? Não vai vir a menina. Acho que não. E acho que por serem 2 meninos, né? Eu tenho a certeza, assim, que, enfim, o melhor exemplo é o dia a dia ali, né? Então, com certeza, eu me tornei uma melhor pessoa com a paternidade, né? Porque tu quer dar o exemplo, tu quer ver os teus filhos tendo orgulho de ti, claro que eles vão ter independente, né? Enfim, mas eu sempre converso isso com os meus amigos, que a questão da paternidade é que tu acaba te tornando naturalmente uma pessoa melhor, né? Com todo mundo, né? Não com teus filhos só, com a tua família, mas com as outras pessoas, né? Porque tu vê como isso é importante, né? Os teus filhos ter essas referências, né? Como é legal ver eles tratando todos muito bem, é legal ver quando eles estão cheios de amigos em volta, né? Que eles são queridos, eles não, porque assim a melhor maneira de tu ver que tu tá tomando as decisões certas, né? Ou pelo menos tentando tomar as decisões certas, é tu ver os teus filhos cheios de amigos, né? Verdade. Porque quando eles estão cheios de amigos, quer dizer que eles são pessoas legais, que eles são queridos, né? Então isso, eu acho que esse é o... E aí tu precisa ser essa referência, né? Então tu tem que ser um bom amigo para os teus amigos, um bom filho para os teus pais, um bom colega, enfim, um bom marido. Então isso é bem, bem legal, assim. Todas essas relações, né, precisam ser vistas, né? E que valores que tu considera como essenciais para transmitir para eles, assim? Tipo, o que para ti isso aqui é inegociável? Respeito, né? Eu acho que o respeito é importantíssimo e
porque, por exemplo, hoje meus filhos estão com... O mais velho está com 9 anos, o Bruno, o Davi está com 6. Então, o respeito com as avós, o respeito com o irmão, o respeito com os pais, o respeito com o jardineiro lá de casa, o respeito com todo mundo, né? Com quem recebe eles na escola, com a prof. Então, acho que o respeito é um valor importantíssimo, assim, eles entender a importância disso na vida deles, né? E a responsabilidade, que eu acho que também é um valor importante, assim, eles têm que ter as responsabilidades deles e tem que entender isso, né, que como isso é importante, né, tu ser responsável pelas tuas coisas, claro que isso tu vai escalando na medida que eles vão crescendo, né? Mas eu tento também levar isso para o meu trabalho, né? Enfim, então respeito com os meus pacientes, respeito com os meus funcionários e responsabilidade, né? Enfim, às vezes eu sempre quero acertar, nem sempre tu consegue acertar tudo, mas tu tem que ser responsável por, olha, não deu nesse jeito, vamos tentar assim. Então acho que isso é importante para tudo que tu faz, né? Com certeza, com certeza. E agora, saindo um pouquinho desse assunto de família e história, mas que tem a ver com história, trajetória e carreira, agora entrando um pouquinho mais pro lado carreira. Quero saber de ti, assim, tu fez recentemente, né, uma pós-graduação em gestão, né, gestão em saúde? Gestão em saúde, Tá. E essa pós, eu sei que te trouxe muito conhecimento sobre negócio, uma visão muito diferente, né? De negócio, de gestão, do teu consultório em si, das tuas atividades. E a gente sabe que tem muitos colegas médicos teus, né, que ainda não conseguem enxergar isso, dessa importância que a gestão tem em um negócio. E foi bacana que quando tu trouxe, eu estava acompanhando esse caminho, tu me trazia assim, isso aqui eu tô vendo lá na pós, isso aqui é importante realmente, né? Então conta pra nós como foi esse processo, essa consciência de que, eu acho que eu preciso olhar pra isso, né? Em que momento foi que tu tomou essa decisão que tu precisava olhar pra isso? Claro, eu acabei tomando a decisão até por influência de um amigo, um colega médico que comentou comigo que ia fazer e eu disse, poxa, eu sempre pensei em fazer algo nesse sentido, vamos fazer junto, né? Acho que sempre quando tu tem alguém... Melhor. É mais fácil, né? Enfim. Mas eu me lembro que desde a faculdade ali, eu não sei se isso não é uma coisa que vem junto com a gente desde criança, né? Quando te perguntam, o que tu quer ser, né? Enfim, tu sempre pensa em ter um negócio, de alguma forma empreender talvez, né? Claro, tu vai tomando as decisões e às vezes muito imaturo ainda, mas eu me lembro que a primeira vez que me chamou a atenção, acho que eu ainda estava na faculdade, ou seja, isso era início dos anos 2000, eu vi alguma reportagem sobre a administração médica, administração hospitalar, aquilo me chamou a atenção, porque eu pensei, que legal, né? Porque, claro, tu tinha a visão... eu sempre fui mais das ciências humanas, né? E acabei, enfim, tomando a decisão ali de fazer medicina, né? Então, a questão do ser humano, aquela visão meio romântica depois da medicina, né? Mas aí tu vai fazendo curso e tu vai vendo que tem um outro lado também, né? Enfim, é um negócio. É um negócio, mas às vezes tem pessoas que se dão conta muito rápido disso e às vezes já entram na faculdade, talvez com essa visão de negócio, né? E acho que isso é bem comum. Hoje em dia tá por influência, por influência às vezes da família, né? Não, tu vai fazer isso porque é um bom negócio, né? Mas será que a pessoa tem aptidão, tem vontade de fazer isso, né? E eu já fui talvez um pouquinho contrário, eu fui fazer porque, claro, que de alguma forma eu via talvez a questão como um negócio também, mas assim, mais aquela visão romantizada, assim, de tipo, vou fazer medicina, sabe? Sim, sim. E aí depois tu começa a ver que tem um outro lado, que tu precisa encarar aquilo também como um negócio, e aí comecei a trabalhar, enfim. Claro que na época que eu estava em Porto Alegre, então eu fui funcionário público, é um pouquinho diferente, né? E voltei para Santa Cruz um pouco com essa ideia de funcionalismo público, tanto é que fiz concurso aqui, fui servidor municipal. Mas eu vi que era mais interessante o teu negócio. O meu negócio, né? Eu acho que o serviço público, principalmente na área da saúde, aqui no país, enfim, no Brasil, é um pouquinho mais complicado, né? A gente tem outras áreas do conhecimento aí que funcionam muito bem, né? O serviço público, mas na área da saúde, infelizmente,
tem suas carências, tem suas dificuldades, a gente tende a ficar mais acomodado, me parece, né? Eu acho que o serviço privado ele te dá essa possibilidade de crescimento, de tu fazer as coisas da maneira que tu acha correto, e aí eu fui atrás, acabei surgindo essa possibilidade aí uns anos atrás de fazer essa pós-graduação. Eu tinha feito um mestrado quando eu vim para cá, porque também era quando eu voltei para Santa Cruz, eu pensei, não, eu preciso, enfim, continuar estudando. Mas não era a tua ideia ir para docência? Eu não sabia, né? Mas só queria continuar tinha a possibilidade. estudando. Hoje, para Santa Cruz tem uma faculdade de medicina, né? E aí acabei fazendo um mestrado, que foi legal na época, mas em termos assim, na prática, não me trouxe assim, né? Não agregou tanto conhecimento, né? Mas a questão de currículo acadêmico, enfim. Então, claro, tá ali. Eu acho que é sempre importante tu estar preparado para as oportunidades da vida. Mas esse curso eu fui ler lá o cronograma e achei que seria bem interessante. E aí a questão toda é que quando a gente fez a matrícula, isso foi ali início de 2020, né? E iniciou a pandemia, então atrasou um pouquinho, porque a gente queria fazer um curso presencial, porque hoje em dia tu tem vários módulos e acho que funcionam bem, né? Os cursos online. Mas eu, como sou de uma geração mais antiga, aí o presencial acaba me satisfazendo mais. Tem as trocas, né? Que não consegue ter no online. E eu confesso que eu sou um pouquinho mais resistente à tecnologia, então essa coisa de trabalho, fazer em grupo online é uma coisa que me atordou um pouco. Eu prefiro estar na sala ali discutindo, escrevendo, enfim. Com o caderno na mão. Exatamente. E foi muito legal, né? Porque... O que te trouxe de conhecimento, assim, que tu disse, nossa, valeu a pena por isso? Inúmeras coisas, principalmente questão de estratégia de negócio, né? Claro, questão de gestão. Eu acho que hoje, para a maioria, provavelmente, dos negócios, um grande desafio sempre é a gestão de pessoas, sem né? dúvida. Tu precisa das pessoas junto contigo. Sim. Eu vejo aqui vocês, né? Tem uma equipe muito legal, conheço todo mundo, então às vezes para tu saber selecionar essas pessoas para trabalhar contigo e principalmente manter essas pessoas motivadas contigo, assim, não é fácil, né? Então dentro do curso lá a gente teve módulos de gestão de pessoas, que foi legal. Questão do marketing, né, que eu demorei um pouquinho para entender. Vamos falar sobre isso, falar sobre isso. Mas de estratégia, de processos, né? Claro que eu gostaria de conseguir colocar mais as coisas em prática, às vezes demora um pouquinho mais, assim, para a gente conseguir colocar, mas te abre um leque de oportunidades, assim, de possibilidades, né? Então foi bem bacana. Bem importante. Como que tu enxerga, assim, a relação entre ser um bom médico e ser um bom gestor de um consultório? Tem equilíbrio entre esses dois papéis? Tu acha que não é possível? Como que tu enxerga hoje isso, depois de ter passado por esse conhecimento? Eu acho que a minha formação, ela me deixou me tornou um bom médico, tá? Mas eu não tive formação para ser um bom gestor. Não. Isso é uma coisa muito da pessoa. Tem gente que, para eu demitir um funcionário, para mim é muito difícil, né? Por quê? Porque eu me coloco no lugar, eu sofro com aquilo. Todo mundo, claro, que não gosta dele. Mas eu digo assim, vamos dar um exemplo de uma coisa negativa, tem as coisas positivas. Mas, enfim, para um gestor, ele faz parte disso, né? Enfim, para quem tem um cargo de gestão dentro de uma empresa, tu precisa saber ter ferramentas para fazer isso melhor, e eu não tinha, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser buscada, porque faz parte, né? Tu não pode... a atuação profissional médica dentro do consultório é muito tranquila para mim, né? Porque eu fui preparado para isso, talvez tenha um pouco também de talento para isso, de me comunicar com as pessoas, né? De entender, enfim, o outro lado, mas tu tem que encarar como um negócio, né? Porque, enfim, tu tem que tornar aquilo viável, o teu negócio, tu tem que ter um preço para as coisas, tu tem custos, tu tem despesas, né? Porque tu tem toda uma parte estrutural por trás, assim, tu precisa, né, ter um consultório, ter uma boa recepção, tu precisa ter, hoje em dia, com a tecnologia, um bom atendimento, e isso tudo tem custo, né, enfim. Tem custo e tem um tempo que exige, né, dedicação. Tu enxerga que os teus colegas
teus colegas médicos estão tendo esse olhar de gestão dos seus negócios, nos seus consultórios, enfim, porque tu tem muitos amigos, né, dentro dessa linha. Tu enxerga que eles estão pensando sobre isso, que não estão, já tem essa consciência mais elevada? Sim, eu acho que a maioria. Que pena que, poxa, hoje eu já estou trabalhando aí, vamos lá, me formei com 25 anos, há 20 anos praticamente, 15, 20 anos, né? Então tu demora um pouco, talvez se no início, né, a gente já tivesse olhado para isso, né? Talvez tu toma decisões diferentes lá atrás, que teriam facilitado alguns processos, aí, algumas etapas da vida profissional, né? Sim, encurtado caminhos para tu ter resultados diferentes do que tu tem hoje. Porque hoje, por exemplo, a minha geração, né, vamos lá, dos 40, 50 anos, já começa a olhar um pouquinho lá na frente. Poxa, daqui a 20 anos, né? Eu vou estar com 60, né? Eu vou começar a querer diminuir, talvez. E como vai ser? Então, daí tu começa a te preocupar com isso, né? Em termos de gestão, em termos de organização para daqui a algum tempo. Mas tu consegue fazer isso mais cedo, com 30 anos, poxa, é melhor ainda, né? Então, acho que os meus amigos, colegas da minha geração hoje olham para isso, mas talvez mais preocupado com o futuro, né? Só com esse futuro? Não só, mas eu acho que em função de água tá batendo, como é que se diz, né? No telhado, assim, opa, daqui a pouco, como é que vai ser, né? Mas eu acho que a medicina também está mudando, né? Enfim, hoje tu tem... porque, vamos lá, 30, 40 anos atrás, tu tinha poucos médicos, né? Aquela coisa tem uma concorrência, né? Exatamente. Tu tinha, como é que é, no plano estratégico lá do marketing, vocês chamam de monopólio, eu acho, né? Tu tinha dois profissionais de cada especialidade, né? Tu não precisava te diferenciar tanto, né? E aí era mais tranquilo, né? Hoje em dia, poxa, tu tem quantos centenas de milhares de médicos formando-se a cada ano, isso só vai aumentar, né? Enfim, pela maneira como está sendo direcionado essa questão da formação médica, né? Que nem nós estávamos falando antes, a questão do serviço público. Tu não vê melhorias muito nesse sentido no Brasil, né? Mas a maneira que se viu de uns anos para cá de melhorar a assistência de saúde foi formando mais médicos, né? Enfim, isso é uma discussão longa, né? Mas enfim, aí isso também acaba te trazendo a necessidade de te diferenciar. Claro, né? E além disso, o nosso público, né? O público de agora, os clientes, estão cada vez mais exigentes. A gente está vivendo na era da experiência. Experiência, transformação digital. Então, hoje as pessoas têm acesso à informação. Ninguém Elas já chegam prontas com diagnóstico nos seus consultórios. Exatamente. Então, tu tem que estar mais preparado, tu tem que estar atento, tu tem que saber receber esse paciente, né? E é bem isso, né? Então, muda o mercado, se movimenta de uma forma diferente e as gerações, o teu consumidor, digamos também, assim, né, o teu cliente, ele também, ele não quer mais aquele atendimento do passado, né? Ele quer um outro tipo de atendimento. E, então, acho que isso te leva a gerir melhor. O teu cliente está cada vez mais exigente, o teu cliente está tendo o poder de... Hoje ele é ativo nas buscas, então ele vai lá, ele vai pesquisar tudo, ele vai saber, então ele vai vir com um diagnóstico inteiro completo. Quando ele chegar na tua frente, ele vai dizer, olha, doutor, eu tenho isso aqui. Exatamente. Ou ele vai te dizer... Então, esse cuidado agora, ele é compartilhado. Ele precisa ser visto de uma forma diferente. Sim. E agora o paciente, ele tem voz, e ele precisa... A voz dele precisa ser escutada, né? Então, muda uma formatação de trabalho de muitos anos e que agora precisa ser vista. Não é mais daquela forma de que, me formei, vou vestir o meu jaleco, vou sentar na minha mesa aqui e esperar os pacientes, né, chegarem. Não é mais isso. Sim. Não, isso muda até a configuração do consultório, né? Se tu vai olhar a arquitetura do teu consultório, da tua recepção hoje, antigamente era isso, era uma poltrona especial para o médico e o paciente sentava mais numa cadeirinha dura, assim, sem conforto algum. Hoje em dia está parelho isso, né? Claro, que nem eu digo para os meus pacientes, eu estou ali para ajudá-los, né? Não para criar mais problemas, obviamente, e nem para, enfim... É a prestação de um serviço, está resolvendo alguma coisa que ele precisa. Claro que tem que haver um respeito, né, em cima disso. Acho que o paciente, né, o cliente, ele precisa entender que tu não está ali... brincando, né? Teve todo, a gente falou, a trajetória que é para tu se tornar, enfim, um médico especialista, enfim. E então, às vezes também... Mas a maioria dos pacientes, eles entendem isso. Ainda é uma profissão muito
prestigiada, admirada por isso, né? Porque as pessoas entendem essa dedicação, enfim, que tu acaba tendo, abrindo mão, né, de muitas coisas. Não é fácil, né? E é isso que eu falo, né? Porque sempre tem aquela visão muito... eu vou usar o termo romântico, de novo, da medicina, como... poxa, não, mas uma qualidade de vida boa, né? Depois tu tem uma vida tranquila, de forma alguma, sabe? Claro, tu tem um lado, talvez, que te traz mais recursos, que tu tem uma possibilidade... Mas e a responsabilidade é muito grande, sabe? Muito então, grande. é muito grande. Então, as pessoas têm uma ideia, mas não têm noção real, assim, de quanto isso desgasta, né? Enfim, tem vários estudos aí que mostram, né, que o nível de estresse, né, dos profissionais médicos, assim, é muito alto. Expectativa de vida não... Porque, assim, o profissional médico... tem acesso à informação, então eu sei que eu preciso me exercitar, que eu preciso cuidar da minha alimentação, tudo isso eu sei. Mas essa questão do dia a dia, ela gera um estresse que não é saudável. Né? Então tu tem que também saber gerir isso, né? Dosar isso, sabe? Sempre um desafio. Então, então os pretendentes, assim, os novos, tem que, de alguma forma... Tem que entender esses dois lados, né? Esses dois lados. Que ele pode te possibilitar, mas ele tem toda uma responsabilidade. Não é só o lado bom. Não, tem os dois lados. Não quer dizer que isso seja ruim também. Não é. É a questão do ser desafiador e do exigir muito. Vai exigir. Tu tem que saber e tem que ter a consciência de que, tem que ter capacidade. Vou fazer isso, beleza. Então eu vou assumir todas as consequências que isso vai trazer, né? De responsabilidades e tudo mais. Eu nunca vou me esquecer. Eu tenho uma pessoa que eu acompanho há muitos anos, enfim, acompanhei toda a trajetória dela sendo médica. E no começo, assim, quando ela começou a atender os primeiros pacientes, o quanto ela vinha e relatava para mim: nossa, meu Deus, é muita responsabilidade agora, meu Deus, e se esse paciente falece aqui, morre. Então, assim, é toda uma coisa que tu tem e quando tu começa a atender, tu cai na real, né? Porque até então tu tem sempre ali os professores junto e tal, e os primeiros plantões, né? E toda essa trajetória. Então, como tu disse, tu foi lá na aeronáutica, aquele primeiro momento, assim, nossa, é tudo muito diferente, né? Enquanto eu tava lá estudando, era uma coisa, depois é tudo sobre as tuas costas, né? Então, essa responsabilidade precisa ser vista e olhada, e não é só o dinheiro lá no final. O dinheiro é consequência, ele vai acontecer, mas tem um caminho. E assim como todas as profissões exigem, essa tem que ser olhada também, né? É isso aí. Bom, e qual foi o maior desafio que tu enfrentou na gestão do teu consultório até hoje? Que tu enfrentou, enfim? O maior desafio... talvez eu já passei por esse processo de gerir pessoas. Hoje em dia a gente tem uma equipe estável, né? Acho que eu estou super bem assessorado lá com o pessoal que me dá o suporte para eu poder trabalhar, enfim, né? Que trabalha junto comigo, na verdade. Mas o principal desafio é sempre, acho que está em busca de trazer uma melhor experiência eu sei que tu gosta muito desse assunto. Experiência pro paciente, pro cliente ali, né? Enfim, então essa questão nossa aqui, né? De trabalhar juntos, né? Então, de trazer essa questão de promover, né? Porque claro que eu sei que dentro do consultório eu estou fazendo um trabalho na minha cabeça, né? Estou dando o meu melhor ali, estou, enfim, sempre tentando me atualizar, estudar para trazer melhores resultados e conforto para os meus pacientes. Mas eu preciso mostrar isso, né? Eu preciso que os pacientes vejam isso, eu preciso que o paciente, antes de chegar em mim, ele consiga chegar em mim de uma maneira tranquila, né? Tenha fácil acesso. Acesso ao principal. Depois que eu consiga acompanhar esse paciente, ou que esse paciente fidelize, que ele volte para mim também, não só por causa do meu atendimento, mas pela facilidade que ele vai ter de me achar, enfim. Então, acho que esse é o principal desafio, né? De tu entender todo o trajeto, toda a jornada. Da jornada, né? Que vocês chamam do paciente, para chegar na gente. Então, a gente é uma parte disso, claro que uma parte muito importante, porque tu
precisa fazer o teu trabalho bem feito, mas tem o antes, tem o depois, e isso tudo Não tem é que só a estar... tua parte, né? Entender que é um contexto. Exatamente. E que esse contexto influencia muito dentro dessa experiência desse paciente, né? Exatamente. E que se esse paciente não tiver uma experiência positiva contigo, mesmo que o desfecho daqui a pouco seja ruim, que ele não consiga curar aquela doença, enfim... Mas que se a experiência for positiva, ele vai sair dali te indicando, feliz e no sentido de, nossa, o Dr. Fernando é um ótimo médico, né? E aí a fidelização acontece, o boca a boca acontece. É isso aí. O tal do boca a boca, né, que é muito falado, mas ele ainda existe. Não, boca a boca sempre vai existir. Importantíssimo. Sempre né? vai Ainda existir. acho que talvez seja não sei se o mais importante, mas eu gosto, né, quando o paciente chega no meu consultório e fala que quem indicou foi uma amiga, foi um familiar. Eu acho isso muito legal. Hoje em dia, claro, tu tem o paciente que veio porque te viu na rede social, ou, enfim, né, de outras formas, mas o paciente que vem encaminhado por um colega, isso também é uma coisa sinal muito, de confiança muito também. sinal de confiança, né? E tem essa questão, a questão do desafio também, porque a gente fala muito do consultório, mas tu depende de terceiros, né? Eu preciso que o plano de saúde que eu atendo também esteja saudável, né? A gente precisa que os hospitais onde a gente trabalha, onde a gente faz cirurgia, a rede toda, né, esteja funcionando, e nem sempre funciona da maneira que tu gostaria, mas tu tem que entender que para eles também não é fácil esse processo de gestão, né? Então, aqui em Santa Cruz a gente tem 2 bons hospitais que nos dão possibilidade de trabalhar, que têm seus defeitos, mas eu vejo que eles estão sempre procurando corrigir esses defeitos também. Buscar, assim, né, melhorar. Exatamente. Os próprios... Que instituição que não tem, né? Seus Exatamente. problemas. Todas as empresas têm. O ponto é buscar a melhoria, né? E vai muito do gestor, né? Tu vê como é importante, Exato. né? A gente consegue ver isso nessas instituições maiores, assim, né? Que a cabeça do gestor, ela realmente, né? Se tu tem um líder ali que para frente faz a roda girar, né? Exatamente. E tem os planos de saúde, né? Também que sempre estão, hoje em dia, com essas... com desafios enormes, né, em termos de manutenção, né, de conseguir fazer as coisas acontecerem. E a gente está junto ali, né? Que é um tema que tem bastante discussão por aí, né? De 2 lados, né? De tanto o médico que está, nunca paga suficiente, quanto da operadora que está tentando sempre fazer o melhor caminho para o cooperado, enfim, para o seu né, médico credenciado, ele está recebendo mais, mas é aquela questão, né? São interesses, é um grande jogo de interesses, né? O mercado é assim, né? Sim, E a gente está no meio disso tudo, isso né? aí. E tem que participar, tem que né? lidar com se isso. tu ficar a parte disso, enfim, aí só reclamar, ou não adianta, não vai né? adiantar De alguma nada. forma, tu tem que tentar entender e às vezes apontar alguma coisa que tu acha que pode melhorar. Enfim, né? Trabalhar. Tu tem que fazer junto. o que está no teu controle. Esse que é o ponto. É isso aí. Esse foi, para mim, é o meu grande aprendizado de negócio, assim. Eu só consigo fazer aquilo que está no meu controle. Essa situação agora aqui está no meu controle, eu posso mudar? Então eu vou mudar. Agora, aquilo que não depende de mim é uma coisa que eu tenho que largar, vai me gerar ansiedade, vai me causar diversas questões emocionais e acaba que a gente só se perde nesse caminho, né? Mas aí a gente às vezes acha que, bom, isso não está no meu controle e talvez esteja, né? Então também, né? Por isso que é importante estudar, que é importante entender, conversar, né? Boa. Porque às vezes tu pensa, não, isso... Exatamente. Não, mas espera aí, tu conversa com um outro colega que tem outro tipo de dinâmica de trabalho numa outra região, às vezes, que num sistema muito parecido com o teu, e lá a coisa funciona de uma forma diferente, que é como tu gostaria talvez que funcionasse, aí por que não, né? Então acho que quanto mais tu consegue discutir essas dificuldades que tu tem com outras pessoas, às vezes, né, não tão próximas, né, às vezes acho que melhor. Muito legal. Abre bastante o olho da gente, né? Exatamente. Isso que tu falaste agora me deu lembrei de algo assim muito importante, que é algo que eu sempre trago nas consultorias com os clientes. Teve uma situação não, várias, porque eu já fui 3 vezes nessa imersão de um grande amigo e mentor meu, que eu já citei ele outras vezes aqui nos podcasts, que é o Alisson. Ele falou numa mentoria que eu fui, numa imersão que eu fui lá em São Paulo, ele disse que existem diferentes tipos de aprendizagem, né?
E assim, quando eu conheci isso e eu escutei ele falando, sabe aquela coisa de explodir a mente da gente? Foi exatamente dentro dessa linha que tu falaste. Existem os tipos de conhecimento, né? Tem aquele que a gente sabe, que tipo, eu sei que eu sei, tu sabe que tu sabe sobre otorrino, fazer uma cirurgia, fazer todas as questões do teu dia a dia ali, né? Tu sabe. Tu sabe que tu não sabe, por exemplo, daqui a pouco falar, não sei se tu fala mandarim, alguma coisa assim. Tu sabe que tu não sabe disso. Tu sabe que tu não sabe daqui a pouco algumas ferramentas de gestão de pessoas. Tu tem essa consciência, certo? E agora, aquilo que tu não sabe que tu não sabe. Que tu nem sabe que existe. Então, assim, como que a gente vai fazer para buscar uma solução para um problema, como tu acabou de dizer, né? Se eu nem sei que aquilo existe. Então, eu não sei nem como que eu vou perguntar pro Google, eu não sei como que eu vou colocá-lo no YouTube, como fazer tal coisa. Eu não tenho eu não sei que essa possibilidade ela existe. E aí, esse é o grande ponto. A maior parte das empresas hoje, por que no Brasil elas quebram até os 5 anos de idade? Porque os empreendedores, eles não buscam estudar, não olham para isso, eles simplesmente desenvolvem alguma habilidade do tipo, eu sei fazer torta, vou criar uma padaria então, e aí com isso vai indo, mas ela vai chegar num limite ali, e se ela não expandir esse conhecimento dela, se ela não expandir esse olhar dela para isso, ela vai quebrar, porque ela não vai ter condições. E é isso que acontece na maior parte das empresas e o que a gente vê diariamente, né? Daquele conhecimento limitado e de tu não abrir o olhar para isso, de tu... Cara, tu tem que abrir o teu olhar, abrir a tua visão. Isso vai cada vez mais ser colocado à prova aí com a inteligência artificial, né? Porque existe uma apreensão, assim, mas enfim, ela com certeza está aí já, né? Para quem já teve a possibilidade ali de usar, por exemplo, um chat GPT. É isso aí. Ele te traz a informação, mas tu tem que saber buscar a informação. Exatamente. Se tu perguntar para ele, enfim, o que é isso, né? Ele vai te responder, mas por que é assim, né? Enfim, acho que... E é isso aí, né? Quanto mais tu estudar, quanto mais conhecimento tu tiver... quanto mais informação tu tiver, né, mais conhecimento tu pode buscar, né? Mais conhecimento. É isso aí, né? E hoje ainda de manhã mandei para as meninas que trabalham aqui um material sobre isso, assim, o quanto o ChatGPT limita a nossa criatividade, o nosso aprendizado e o quanto isso é importante da gente estar olhando, né? Não é porque existe essa ferramenta que agora a gente vai ser dependente. E ainda ontem eu estava comentando assim, como que era quando a gente não tinha o chat. Então a gente precisa olhar para isso. Isso vai nos bitolando. Então a gente tem que sempre voltar, dar um passo atrás e pensar, opa, o que está acontecendo aqui, né? Fazer uma reflexão e não levar aquilo no nosso automático no dia a dia, como sempre, né? Então, tem muitas coisas, muitas questões aí, né? Se a gente abre um leque, dá para fazer um podcast só disso. Tem uma questão que eu admiro muito em ti, que é essa relação médico-paciente. Eu sou tua paciente, já pude perceber e experienciar, né, essa questão, e eu vejo muito relatos de outros pacientes teus, de pessoas aí que a gente convive e conhece, do quanto tu é dedicado e atencioso nas tuas consultas, nos teus atendimentos, e tu atende cada paciente de forma única mesmo, tu sempre olha para isso, né? Isso foi sempre assim? Tu desenvolveu isso ao longo do tempo? Em que momento que tu percebeu que isso era importante? Porque isso eu vejo que é uma coisa muito tua. Eu acho que de novo, né? Acho que eu fui amadurecendo e vendo buscando de novo aquela questão da essência da medicina, né? Que eu acho que é o mais importante, né? Eu acho que o restante vem, né? Com o resultado ele vem junto com isso, né? Então acho que essa questão da empatia, né? Talvez muito por influência da educação que eu tive em casa, né? Da minha família, enfim. E hoje com a minha esposa também, que tem assim, considero uma educação ótima, né, assim, em termos de relações humanas, assim, né, ela é uma pessoa também muito legal com as amigas dela, com a família dela, e eu tento ver isso aí, cada paciente que entra lá, acho que é uma coisa um pouco minha isso também, assim, de me comunicar, eu sempre me comuniquei bem, assim, sempre foi, quando eu era criança, eu era aquele gordinho faceiro da turma, né? Não dá para acreditar nisso, né? E aí busco, porque claro, no dia a dia no consultório, tu recebe todos os tipos de perfis, de pessoas, assim, né? de pessoas, desde
Como, por exemplo, na minha especialidade tem essa característica de eu atender crianças, né, adultos maduros, digamos assim, né, jovens. Então, tu tem que tentar fazer a leitura, às vezes, de uma criança, família, uma apreensão, um problema mais sério, um problema menos sério, o paciente adulto ou o paciente que está envelhecendo, às vezes que tem as suas também dificuldades em função do envelhecimento. Enfim, acho que tu tem que tentar te colocar no lugar. Claro que, como eu falo, hoje com 40 e poucos anos é mais fácil, né, a gente conseguir se colocar tanto no lugar do paciente mais jovem ou da criança, que a gente já foi, mas também de enxergar um pouquinho ali na frente, até porque a gente vai vendo nossos pais envelhecendo, enfim, então eu acho que tem que ter essa sensibilidade. Eu acho que essa sensibilidade eu consigo ter, né, verdade. e aí me traz eu consigo trazer isso para o meu negócio, que traz benefícios bom, no teu negócio, porque isso é a base de um atendimento. Porque a confiança empático. passa por isso, né? Passa. Enfim, daqui a pouco para um paciente decidir fazer um tratamento comigo, decidir fazer uma cirurgia comigo, né? Ele precisa acreditar no que eu estou falando para ele, enfim, é bem importante isso. Agora eu lembrei, tem uma pesquisa que o The Barrow Institute fez, que é o The Barrow Institute hoje é a maior referência em estudos globais relacionados à experiência do paciente. Em 2018 eles fizeram uma pesquisa a nível global, perguntando para as pessoas, o que tu espera de um atendimento de excelência por parte de instituições de saúde quando tu precisa usar esses serviços, né? E, se eu não me engano, é 71%, tá? 71 ou 77%, acho que é 71% respondeu que esse profissional passe confiança em suas habilidades. Então, a questão é... Agora, eu não sei se eu confundi essa questão dessa pesquisa a nível global ou a nível Brasil, que saiu uma desse ano, que é com a amostra brasileira, tá? Mas, se for a nível Brasil, até melhor, porque daí a gente está aqui falando da população brasileira. Então, olha só, quando a gente fala em saúde, a gente acha que as pessoas vão buscar, elas querem... eu quero resolver o meu problema, quero curar da minha doença lá, da minha rinite e tal. E, na verdade, elas só querem que esse profissional passe confiança para elas, né? Então, é uma coisa que é tão básica. E essa confiança nas habilidades tem a ver com formação. Então, também essa é uma coisa que inerente, né? Eu preciso estar me atualizando, eu preciso... E tem a ver com comunicação também. Comunicação. Mas para eu me... Só se eu fosse um psicopata, né? Porque para eu me comunicar com esse paciente, eu preciso entregar para ele o que ele precisa, né? E para entregar, tu tem que ter uma boa formação, tu tem que estar se atualizando, enfim. Então, também isso é um desafio. Mas tu tem que ter essa sensibilidade. Porque no momento que tu não tem essa sensibilidade, que tu é ríspido com o paciente, que tu não olha para o paciente, que tu não ouve o paciente, o paciente ele não vai se conectar contigo. Não vai haver essa conexão. Então, isso é muito importante. E a gente vê muito, né? Infelizmente, tem muito disso. Infelizmente. Hoje, por exemplo, tu tem na área da saúde a burocratização, que é importante, porque tu tem a questão da judicialização, enfim. Então, assim, tudo tu tem que escrever, né? Desde o consultório até no hospital, né? Tu tem que ter anotação, registros. Então, hoje, quando eu atendo um paciente, vamos lá, seja 15, seja 20, seja 30 minutos, seja 1 hora, eu tenho o tempo da consulta, mas eu tenho que depois... fazer tudo aquilo. Eu tenho que anotar, né? E escrever, eu tenho que registrar aquilo, né? E a gente tem que tomar o cuidado para conseguir fazer as duas coisas bem feitas, né? Tu tem que desenvolver essa habilidade. Então, eu não posso estar conversando contigo e isso aí, acho que o contato visual é importantíssimo, né? Como é que eu vou estar? Então, tu tem que te organizar para, de algum momento, fazer aquele registro, né? Enfim, porque é importante também. Então, são coisas que tu vai, claro... No dia a dia tu vai desenvolvendo, né? Hoje em dia muita coisa digitalizada, então também, né? Tu tem sempre aquele apelo do computador na tua frente. Enfim, né? Tem que... tem um curso do JJ Camargo. Eu adoro ele. Ele tem um curso... Nossa, é o meu sonho trazer ele aqui no nosso podcast. Ele tem É bem legal. Eu sou um leitor de jornal, então ele tem... também sou. Ele tem uma página no jornal, enfim, semanalmente. E agora, recentemente, ele estava batendo nessa tecla. Ele tem um curso com outros professores, doutores, assim, sobre humanização na área da saúde, que eu acho que é bem legal. Ele é maravilhoso. E esse curso dele é direcionado para alunos e para novos médicos, né? Enfim, eu tenho muita curiosidade em fazer. Confesso que não assisti às aulas. Eu vejo mais algumas coisas que ele coloca ali, enfim, nos textos dele. E que é isso aí, né? De buscar humanizar, porque hoje em dia com a tecnologia tu tem muito mais recursos, né? Tu tem muita mais possibilidade de um diagnóstico preciso, né? Então hoje fala em medicina de precisão, né? Tu tem a possibilidade
que na minha época era medicina baseada em evidência, né? Que era a questão das evidências científicas, dos artigos. Hoje tu não tem como ler tudo que, né? Tu tem de alguma forma tentar chegar nessas evidências, mas isso, enfim, é uma coisa. As evidências tu tem de tudo que é lado, né? E pro lado que tu quer também, a gente viu muito isso durante a pandemia, assim, né? Então a gente tem que tomar cuidado, enfim, tentar fazer aquilo que tu acredita ser o certo. E hoje fala-se muito em medicina de precisão, e essa medicina de precisão passa muito por essa questão e também a questão que a gente falou do registro, da judicialização. Então passa muito por esse distanciamento às vezes, né? Daqui a pouco essa relação médico-paciente ela vai se perdendo na essência, né? Porque tu vai para tecnologia, tu vai para fazer esse diagnóstico preciso. Mas, no fim, a essência, né, tá ali, né? Claro que é importante, né? Tu pode ser o médico mais querido do mundo se tu faz um diagnóstico errado, uma cirurgia ruim, enfim, isso também não é o ideal, né? Mas é legal esse curso dele, acho que vale a pena ir para... Eu não tinha visto que ele tinha esse curso. Principalmente para os médicos mais jovens e alunos de medicina, e de repente que estão assistindo a gente. Exato. Vale a pena ir atrás. Porque eu acho que esse é o grande diferencial, né? Agora, sim, se tu parar para olhar... O que a gente tem hoje? A gente tem muita tecnologia, a gente tem muita informação, a gente tem muita coisa, muita concorrência. Quem que vai se diferenciar nesse jogo a partir de agora? Né? Quem que vai sair daqui com... aquele profissional que conseguir se conectar mais com o paciente, porque ele vai ter o paciente junto dele. Sim. Não é aquele que usar as melhores tecnologias, o que talvez estudar. um equilíbrio entre essas coisas, né? Isso tem que ter. Isso tem que ter. Não estou dizendo até que não pela tem questão que ter. de gestão, a gente estava falando antes dos convênios, aí tu tem que saber quando, né, solicitar. Enfim, a gente vê hoje em dia, os próprios convênios, eles têm ferramentas já para tentar inibir essa... né? Enfim, o médico, como é que é? Tem médico que atira para tudo que é lado, né? Tu vai numa consulta, vai num pronto atendimento, enfim, ele pede. E as pessoas querem, né? As pessoas estão muito... Essa coisa de novo, a pandemia, né? Assustou muito, né, as pessoas. Então, as pessoas, elas às vezes demoram... Só tu falar, às vezes, não é o suficiente, né? Elas precisam uma comprovação. Elas precisam se ver por dentro ali. Elas precisam um exame de imagem. Elas precisam realmente né, ter certeza que não tem nada, assim. É uma loucura isso. Mas, uma ansiedade. Mas devagarinho, acho que as coisas, de novo, vão se acomodando, né? É um grande... eu acho que a receita, se é que a gente pode falar em receita de bolo, é ter... O básico, para mim, é o conhecimento técnico. O conhecimento técnico, ele tem que estar muito bem estruturado e, que nem tu disse, né? Eu tenho que saber isso aqui, eu não sou um psicopata, eu tenho que saber para poder comunicar bem para o meu paciente. Então, tem isso, tu tem que usar a tecnologia ao teu favor e, como um diferencial, tem que ser essa comunicação ali, né? Essa sensibilidade, essa empatia, porque é isso que vai fazer com que todo o resto... Se transforme da melhor forma e todo o resto se gere um resultado positivo, porque afinal de contas isso gera resultado positivo para o teu negócio também. Isso não é perda de tempo. Sim. Porque eu sei que é visto muitas vezes como perda de tempo, né? Então, não, mas eu não vou ficar aqui conversando mais 5 minutos com o paciente aqui porque eu tenho um outro, mas será que daqui a pouco não vale a pena olhar para isso e organizar melhor a tua agenda dada essa situação? Então, é um olhar para tudo isso, né? Pensando que a longo prazo a gente tem que pensar em mudanças, porque se a gente ficar dessa mesma forma, é insustentável. O mercado da saúde, da forma como está sendo feito hoje, ele a longo prazo ele é insustentável. Né? Ele não é sustentável. Sustentável tanto para quem tem o controle quanto para o paciente, né? Enfim, porque... Exatamente, para os dois lados. Os dois lados, né? Todos os players. Porque, por exemplo, vem um paciente hoje que não tem um plano de saúde consultar comigo no consultório, que pagou uma consulta particular. Eu fico constrangido, às vezes, de pedir mais um exame para esse paciente. Porque ele já está, às vezes, claro, situações e situações, mas às vezes ele já está ali, né, fazendo um investimento que para ele, poxa vida, né, enfim, uma consulta particular também não posso dizer, não vou dizer, no termo barato, caro é um pouco, mas enfim, né. É uma questão de valor, né? Mas, por que no paciente de convênio eu vou pedir mais fácil esse exame?
Sim, tu Então, tem que ter a conduta, ela tem que seguir, né? tu entendeu? Então, essa é constrangido no sentido, né? Bom, vou gerar mais um custo para esse paciente, vou pedir um exame, mas no convênio é mais. Então, acho que essa questão aí a gente tem que saber, né? Enfim, quando realmente vai precisar, quando vai agregar, quando. Enfim, mas é bacana, faz parte É parte do jogo, né? Faz parte do jogo. E o jogo, dentro do jogo, ele entra uma questão muito importante que agora eu quero falar contigo, que é o marketing. Né? Eu acho que é bem legal a gente falar dessa história. E eu posso falar que eu sou a prova viva disso. Quando eu te conheci, tu tinha uma resistência muito grande para essa questão do marketing. Não sei se resistência é a palavra ideal, tá? Mas no sentido de tu entender o que o marketing ia agregar no teu negócio, de tu não perceber de fato o valor. Eu quero saber qual foi a viradinha de chave ali que fez com que tu visse, não, eu vou ter que olhar para isso. Teve algum momento ou foi Acho que foi a tua insistência. Não, eu nem insisti, nem vem. Não, tô brincando. Eu fui talvez... a gente vai gerindo o nosso negócio e tu vai vendo que não é... Tem um preço isso, né? E aí era mais uma despesa. Tu estava vendo isso como um custo. Exatamente. Tá? E meu consultório estava movimentado, estava tudo certo, as coisas andando. Então, poxa, por que eu vou ter mais um custo, né? Se está tudo certo aqui? Essa era a minha resistência na época. E daqui a pouco é isso aí. Tu vai lendo, tu vai entendendo um pouquinho melhor o que é marketing, né? A gente tem... Acho que a maioria das pessoas tem um conceito um pouco simplista ou limitado do marketing, né? E daqui a pouco eu disse, bom, vamos conversar mais profundamente sobre isso, né? E aí eu acho que aquela primeira... não sei se foi a primeira ou segundo encontro que a gente teve, assim, que vocês fazem um diagnóstico do teu negócio, né? Uma consultoria. Que é talvez a primeira vez, assim, que eu tive o contato, assim, com missão, né? Visão. Qual é a missão do teu negócio? Qual a visão? Quais são os valores? Não tinha ideia, sabe? E, opa, né? Que legal, será né? Que eu preciso disso, eu acho que eu consegui ver mais o meu trabalho como um negócio. A partir dali, aí vi realmente da importância, porque, claro... Hoje a gente tem a questão do marketing, onde é que eu vou mostrar o meu trabalho no jornal, na rede social. Os canais ali, né? E o marketing, quando tu começa a estudar um pouquinho mais, e depois a minha pós-graduação permitiu isso também, tu vai entendendo que tem muita de estratégia, né? De entender o teu negócio, de segmentar o teu negócio, quem é que é o teu público-alvo, Isso aí. como é que é o teu serviço, né? Ele tu vai te diferenciar, tu vai trabalhar também, enfim, então é muito legal isso, é uma área do conhecimento, vamos chamar claro, assim, né? Uma área do conhecimento que tem que fazer parte de qualquer negócio, na verdade, né? Seja, não que tu tem que, dependendo, sempre ter uma empresa ou uma pessoa, mas assim, se tu não tem nada dentro do teu negócio, tu tem que saber fazer isso, né? Exatamente. Enfim, tu não precisa contratar, mas tu precisa então claro, fazer. Tem pessoas às vezes que são boas naturalmente, né? Para vender o seu produto ou para mostrar o seu serviço, enfim, mas a maioria não, né? Ou pode desenvolver isso, né? Dedicar um tempo a desenvolver isso, mas é escolhas, mas o ponto tem que ser visto. O marketing e as vendas são as áreas principais de empresas de crescimento. Sim. Empresas que não estão focando em marketing e vendas não estão crescendo, Sim. ou seja, estão morrendo. Então, isso é importante, a gente não tem como tirar essa ideia, apesar do marketing Porque ser o marketing, sempre a promoção, né, que seria assim de tu mostrar, seria só uma etapa, né? Exato. Isso é uma parte. Tem o resto, tem que entender o teu produto, né? Na Na minha área, então, no meu caso, o produto, qual é o produto, né? Bom, o otorrino, né? Enfim, claro, hoje eu acabo direcionando um pouco mais para a parte respiratória, meus atendimentos, né? Qual é o local, onde tu está trabalhando, né? Para quem quem é que tu vai atender, né? A praça, né? É a praça, os 4 P's, né? Produto, praça... Preço, né? Então, isso também, até isso, né? Bom, mas quanto tu vai cobrar pelo teu serviço, né? Quanto custa
uma consulta, quanto custa uma cirurgia, né? Isso não é uma coisa na minha cabeça, né? Que sai assim, não é tanto. Né? Isso aí. Tipo, não, isso aqui é o valor que o fulano cobra isso, eu também tô cobrando isso. Tu tem que tornar o teu negócio viável, né? E isso passa por estudo, né? Por indicadores, por, enfim, tudo isso, né? Então, acho que isso é o legal do marketing, né? Então, tu vai aprendendo. Claro que acho que o carro-chefe, vamos chamar assim, realmente é essa questão da promoção, de tu conseguir mostrar para as pessoas como é que tu trabalha, ou com o que tu trabalha, ou para quem tu quer trabalhar. As pessoas precisam saber, né? Elas não sabem. Comum, né? Os pacientes chegavam no meu consultório, tu atende adulto também, ou tu atende criança também, mas tu faz cirurgia também. Não sabia. Não sabia, sabe? Porque fica aquela coisa, a experiência dela com um otorrino talvez ou não teve nunca na vida, ou teve uma vez, e, enfim, era um outro profissional que fez um atendimento. Então, e dentro da minha área tem essa possibilidade, são inúmeras possibilidades. O otorrino é muito legal por isso, né? Tu tem ouvido, tu tem garganta, tu tem nariz, tu tem um monte de coisa assim para ajudar as pessoas, né? E solucionar os problemas delas, né? Legal, agora a gente tem um novo quadro aqui na 981, tá? Que nessa segunda temporada ele se chama 981 Pergunta, tá? Então eu vou te explicar como funciona esse quadro. E aí a gente vai fazer ele agora, tá? Então tá bom. Então vamos lá. O que é o 981 Pergunta? São 9 perguntas que são respondidas, tá? Em 8 segundos, através de uma palavra. Então, a gente faz a ligação com o nosso nome, mas as 9 perguntas tu vai responder em 8 segundos e aí é uma palavrinha para responder a cada uma delas. Podemos começar? Então tá, então eu vou começar e eu vou... Isso tu faz desde o início, as 9 perguntas, ou agora para a segunda temporada? É para a segunda temporada só. É para a segunda temporada. São sessões especiais, os convidados da segunda temporada que estão recebendo. São novos quadros, até para a gente dar um dinamismo maior nos nossos episódios, né? E, bom, vamos lá. Então, eu vou começar. Eu vou fazer o seguinte. Eu iria usar o celular, mas hoje eu vou contar na mão mesmo, tá? Os 8 segundos. Vamos ver se vai dar certo. Tá, eu prometo que... Tu promete que vai ser rápido? Vai ser rápido. Então tá. É uma palavra, né? É uma palavra. Tá bom. É, isso aí. Então, vamos lá. Primeiro, número 1. Uma música. Para relaxar. Tá bom. 2 palavras, né? Mas, 2 palavras. Pra relaxar. Tá, o nome da música é para relaxar. Não. Música para relaxar. Tá, ok, tá. Não foi uma palavra, relaxar. Mas tudo bem, vai passar. Pergunta 2. Um valor indispensável na relação médico-paciente. Empatia. Foi rápido essa. Vamos lá. Pergunta 3. Fernando definido em uma palavra. Essa a gente tem que fazer assim, generoso. Tá, 6 segundos. Um hobby. Exercício físico, basquete. Tá. Se tu não fosse médico, seria? Paisagista. Nossa, que diferente. Para tu fidelizar pacientes, precisa? Confiança. Família é? Amor. Tá, de primeira. Filhos são? Presentes. E a última, o que tu mais gosta dentro da tua especialidade? Respiração. Nossa, foi rápido, hein? Tu demorou um pouquinho mais só ali no... Acho que se não fosse médico, tu demorou mais para ser paisagista, mas tu foi muito bem. Parabéns. A questão do... Eu sempre gostei... Eu cheguei, enfim, em algum momento a pensar em... Acho que eu sempre tive essa questão da criatividade, assim, incentivada por eu não sei, a gente brincava na rua, né? Era diferente, né? Muito diferente, Então a gente tinha que criar as coisas. Acho que isso foi muito legal na nossa geração, assim. E a gente eu tento levar isso um pouco pros meus filhos, enfim, e eu acho que a geração anterior ainda dos meus pais, dos nossos pais, acho que ainda teve que ser mais criativa, né? Porque, enfim, eles tinham que brincar com a bonequinha lá do sabugo de milho, sei lá. Não tinha nada, né? Das possibilidades. E eu morei numa casa, então por isso que agora eu estou tentando pensar por que o paisagismo, né? Então sempre minha mãe, como uma boa alemã, assim, sempre gostou de cuidar do quintal, do jardim, até hoje ela adora. Minha também é assim. E como eu fui para uma casa, a gente hoje moro com a minha família numa casa com muito verde em volta, então é uma coisa que também.
se eu pudesse, eu acho que, sabe, de estudar, eu estudo muito pouco, sei muito pouco, assim, de plantas, mas eu acho que é uma coisa que eu ia gostar de fazer. E é assim, terapêutico, né? É terapêutico, exatamente, assim, né? Verdade. E que nem exercício, né? Ao ar livre, assim. Se fosse para fazer exercício sempre dentro do correr na academia, na esteira, enfim, acho não que tem, né? Não Sair tem para rua, que sair pra né? rua. Um dia bonito que nem hoje, né? Hoje está bonito o hoje, dia, né? Por milagre, no Rio Grande do Sul não está chovendo. Tá bonito o dia, enfim, então tu poder sair no sol, caminhar, correr, fazer algum esporte assim ao ar livre, acho que isso é muito válido, muito né? importante. Com a respiração boa, né? E aí a gente vai precisar de otorrino para isso, né? Doutor, olha só, a gente tem um tópico aqui que a gente separou para falar contigo, que é sobre a gestão da tua agenda, né? Eu sempre percebi que tu tem uma preocupação em deixar espaço para emergências, né, para que elas sejam atendidas. E isso, na tua especialidade, a gente sabe que é essencial, né? Da onde surgiu essa preocupação? Foi sempre assim? Fala um pouco mais sobre isso para mim. Gestão de agenda, né? Isso é uma peculiaridade da especialidade, né? Enfim, a gente tem muitas essas intercorrências agudas, principalmente no inverno, né? Mas também no verão, né? Acaba o pessoal vai para a piscina, vai para a praia e volta com dor de ouvido e a gente tem que atender aquele paciente com dor de ouvido. Mas eu acho que também pela questão, voltando lá para a praça lá do marketing, então acho que a cidade menor, né? A gente está em Santa Cruz, vamos dizer, uma cidade média, né? Pequena média, vamos chamar assim. As pessoas acabam te contactando mais fácil. Te acessando. Acessando, né? Num centro maior, tu tem os pronto-atendimentos especializados, né? Tu tem uma gama de profissionais também assim maior para às vezes fazer esses atendimentos. E no interior, um serviço mais especializado, às vezes, acaba sendo direcionado para aqueles profissionais da área. E na medida que tu vai ficando mais conhecido e fazendo um bom atendimento, as pessoas querem que tu atenda, né? Ou tem confiança em ti para que tu atenda elas, né? Não adianta ela, às vezes, não quer ir num outro profissional ou não quer ir num plantão, enfim. E aí isso é um desafio, nem sempre a gente vai conseguir, né? Principalmente pega o inverno, assim, que tu vê numa semana, duas, que tu vê que está circulando, por exemplo, um vírus na cidade, assim, que está todo mundo com sintomas muito parecidos, né? Pega um vírus influenza aí que a gente teve no inverno agora de novo, que causa gripe. Então daqui a pouco tem um período do ano ali, 2, 3 semanas, que está todo mundo com sintomas gripais, né? Com síndrome gripal. E aí, né? Tu não consegue. Então é uma dificuldade que a gente tem, tentando sempre, de alguma forma, dar um retorno para os pacientes, né? Mas eu tenho família, né? Eu tenho filhos pequenos, então eu não quero chegar em casa às 10 da noite, né? Se precisar eu vou, sem dúvida, né? Se eu vejo que é uma coisa importante, uma urgência de um paciente meu. Mas tu precisa organizar isso aí, né? Então assim, eu quero também estar com a minha família, eu quero fazer o meu exercício que me faz bem, né? Hoje eu faço exercício de manhã, né? Então eu já consegui isso, assim, mudar um pouquinho. Me perguntava há 15, 20 anos atrás, eu achava maluco as pessoas que acordavam de madrugada para fazer exercício. Hoje eu acordo 5h30 e vou para academia às 6. Nossa. Então, sabe? Então, porque eu preciso disso, me faz bem, eu vou atender melhor os meus pacientes, me dá mais energia, me deixa mais tranquilo. Então, acho que é um desafio, né? Essa questão da agenda, mas tu olha para isso, né? Eu vejo que tu coloca isso como uma prioridade dentro da gestão do teu negócio, né? Porque a agenda ali, ela vai ser ela que vai fazer com que tu consiga ajudar mais pacientes ou não. Então, essa organização, ela é fundamental. E assim, né? Um paciente, às vezes, ele marcou a consulta 2, 3 semanas antes, né? E tá lá no horário. Então, assim, às vezes, aí naquele dia de manhã, alguém me pediu um encaixe. Eu não tenho mais horário, às vezes, naquele dia, né? E aí eu encaixei aquele paciente no meio da minha agenda. Poxa, aquele outro paciente que estava lá 2 semanas, sei lá, esperando aquela consulta às 3 da tarde, né? Tudo bem, ele vai entender se for uma urgência ou atrasar um pouco o horário dele, mas tu entende que eu acho isso um pouco injusto, né? Enfim,
Então é uma coisa que a gente tem que... claro, né? Isso hoje a gente tem um treinamento no consultório, a secretária, a Josi, minha secretária, né, ela consegue... A gente tem alguns horários de escape, assim, mas às vezes os horários de escape também... já estão cheios também, né? né? Enfim, e às vezes fica até um pouco mais tarde, então a gente vai ajustando e vai equilibrando os pratinhos. Exatamente. Ali. E a gestão da agenda, ela está intimamente ligada à experiência do paciente, né? A gente já falou um pouco sobre isso, mas eu queria entender de ti, assim, qual a tua percepção como médico, mas também como paciente, porque tu já foi paciente, teus filhos são pacientes, né? Tua família é paciente, todos nós somos pacientes, né? Quais são os principais fatores que contribuem para uma experiência positiva de um paciente, na tua opinião, assim? Desde um agendamento até um pós-consulta, ou daqui a pouco hoje uma tem aquele experiência conceito, eu não sei se eu vou falar certo, né? Mas acho que eu estudei isso, a Omnichannel, talvez. Omnichannel, que é vários canais. Que são os vários canais, né? Então hoje o paciente ele me encontra no Instagram e às vezes ali ele faz algum questionamento, ele tem um primeiro contato comigo, ou a gente tem um número de WhatsApp que a gente consegue fazer muito atendimento ali, né? Não atendimento só em termos de consulta online, mas tirar uma dúvida, dar alguma orientação até aquele paciente conseguir chegar presencialmente a mim, né? E a questão, acho que a gente melhorou isso, vocês participaram desse processo, né? Acho que foi muito legal essa questão da experiência do marketing, e a gente vai lembrar de organizar a questão de como é que tu responde esse paciente. Às vezes o paciente... A minha secretária, ela fala, poxa, que mal educado o paciente, né? Porque tem paciente, mas eu tento entender hoje. Claro que tem pessoas mal educadas, tá? Mas às vezes a pessoa está aflita e as pessoas não sabem, às vezes, utilizar muito essas ferramentas como o WhatsApp, né? Não sabe. Então, também tem um treinamento em cima disso. Então, hoje a minha secretária, ela está mais capacitada e treinada para isso, para saber como responder para o paciente, como tranquilizar esse paciente. Se ela tem dúvida, ela vai trazer para mim. Então, eu acho que começa ali, né? Esse primeiro contato. Claro que o agendamento é fundamental, né? Essa possibilidade de tu ter a disponibilidade. Eu atendo todos os dias no consultório, então, quanto a isso, claro, tem semanas que talvez eu esteja mais no hospital em função de aumento de demanda cirúrgica, enfim. E a gente tem a possibilidade, às vezes, de acompanhar pelo WhatsApp. Isso é uma ferramenta boa, né? Para tu acompanhar um paciente que tu for um pouco mais preocupado, até de orientar também, se tu não melhorar em tantos dias, tu me chama aqui, deixa eu ver como é que tá, acompanhar o teu processo de tratamento, enfim, né? Então, acho que isso é bem legal, assim, que a tecnologia nos trouxe, porque antes tu não tinha tanto essa possibilidade, né? Enfim... Eu acho que a gente hoje, cada vez mais, eu não tenho esses números e talvez fosse bem importante no marketing, a gente estuda muito isso, né, da análise de dados, os indicadores, isso seria o ideal para tu conseguir melhorar o processo, mas provavelmente hoje meus agendamentos e contatos devem ser 80-20, assim, 80% pelo WhatsApp ali e talvez 20% ligação, né? Hoje o telefone fixo... Tem clínicas que já quase zeraram isso. Exato, né? Então, enfim, cada vez mais é por ali, né? E as redes sociais, né? Enfim, a gente está no Instagram, no Facebook, e ali que às vezes o paciente também que não te conhece vai procurar alguma referência tua, né? Saber quem tu é, como é que tu é, com o que tu trabalha, como é que tu pensa, né? Então acho que isso é bem importante, isso a gente está sempre procurando melhorar também, né? Com a ajuda de vocês aqui especialmente, né? Então, na verdade, tu acredita que é estar presente de forma intensa e constante em todos esses canais. Tá olhando para todos esses canais, na verdade, né? Tá cuidando de todos esses canais, né? Isso aí. Porque não adianta tu ter só uma coisa, tu tem um Instagram ali muito lindo, com vários vídeos legais, e daí chega lá e chama a secretária não vai atender, ou não vai fazer uma resposta legal, vai deixar o paciente no vácuo, vai ser ríspida com o paciente. Então, tem N questões, né? Para olhar para isso. E a questão voltando para a gestão de pessoas também tem, porque assim, tu tem os teus problemas particulares, tu, digo eu, a minha secretária, vocês, né, enfim, e tu tem que tentar separar e saber separar isso, né, e quanto mais tu tiver uma vida boa, no sentido de te cuidar, dormir bem... o autoconhecimento, né? Exatamente, mais tu vai conseguir equilibrar esses momentos mais difíceis, né, e conseguir, enfim... tem um equilíbrio para trabalhar bem, né? E aí agora tu entrou num assunto legal, que é esse cuidado com a gente, né?
cuidado com a nossa alimentação, com o nosso tempo, com o exercício físico, com a nossa vida. O amor próprio, né? O amor próprio tá ligado ao autoconhecimento, que tá ligado a cuidado, tá ligado a um monte de coisa. Como que tu equilibra a tua vida profissional com a pessoal? Tu tem equilíbrio ou tu não tem equilíbrio? Não, tenho sim. Acho que procuro ficar bastante com a minha família, acho que é importante, né? A gente acompanhar o crescimento dos filhos, enfim, e estar junto e participar da educação deles. A gente escuta muito assim de gerações anteriores que trabalharam muito e talvez não cuidaram tanto da família, né? Verdade. E a gente já então consegue olhar assim para os erros do passado e melhorar. Ao mesmo tempo, quando eu vim para o interior, eu lembro de amigos assim falar, agora vai para o interior, vai ficar barrigudo, né? Porque era o perfil assim do médico do interior, né? Exato. Eu tinha talvez em centros maiores ali mais atrativos assim, tanto para eu adorava, quando eu morava em Porto Alegre, eu gostava de correr na rua. E quando eu vim para cá, tu tem que te adaptar, né? Infelizmente assim, Santa Cruz falta um pouquinho de cuidado às vezes com calçamento, né? Enfim, em Porto Alegre eu acabava tendo mais espaços, né? Ao ar livre para fazer atividade. Aqui não tem muito. Mas tu tem que te adaptar, isso aí, né? Talvez eu tenha um pouco essa coisa da infância lá por ter sido gordinho, então eu gosto de fazer exercício, então eu tento, né, manter regularmente, me cuidar. E isso é importante até para controle de ansiedade, essas coisas todas, né? Eu sempre falo isso para os pacientes, se tu tem um plano regular de exercício, atividade física, e não precisa ser academia, cada um faz, né? Tenta encontrar alguma coisa que gosta de fazer. Tu vai procurar te alimentar melhor também, porque tu não vai lá ficar 1 hora fazendo exercício, chegar em casa e comer uma bandeja de pastel, né? Às vezes acontece. Acontece, pode acontecer e faz bem acontecer eventualmente, mas eu digo que tu vai te alimentar melhor, te alimentando melhor, tu tende a dormir melhor, né? Que é uma coisa que também a gente sabe que é fundamental, né? Uma boa noite de sono. E então a gente vai... Tu vai equilibrando assim, mas sempre olhando para isso. Sim. Porque é isso, afinal de contas, e até o trabalho, como minha esposa trabalha também, né? Enfim, então também tem essa possibilidade de a gente dividir as coisas, né? Então, não ficar pesado só para um lado. Só para um lado, né? Isso é importantíssimo. Então, claro, eu consigo sair do consultório no final da tarde para eventualmente buscar meus filhos, ou para estar com eles no final do dia, né? E eventualmente ela vai fazer isso também. Então há um equilíbrio, né? De tarefas aí. Que é bom, que acaba sendo saudável para... É importante para a relação, para a família, né? É verdade. E se tu pudesse voltar no tempo e dar um conselho para o teu eu de antigamente? Do teu eu mais jovem, que conselho seria esse? O que tu falaria? Que eu falaria? Tanto na vida pessoal quanto na profissional, pode ser o conselho que tu pensa que seria interessante, que tu amadureceu e viu que, nossa, é verdade, isso aqui eu seria menos vaidoso, eu acho. Eu acho que quando, sei lá, na adolescência, adulto jovem ali, a questão da vaidade, talvez, assim, ocupava mais espaço do que hoje. Do que deveria. Não sei se do que deveria. Talvez sim. Né? Acho que hoje eu tenho menos problema com isso, né? E me sinto melhor, talvez também, assim. Então, essa questão faz parte, talvez, de um processo de insegurança, né? Um processo que tu foi construindo. Exatamente, ali, né? Vai construindo. Então, claro, hoje é fácil tu olhar lá, enfim. Mas na época foi talvez a maneira que eu tinha para me proteger ou para me defender de algumas coisas que me incomodavam, mas hoje eu olharia talvez menos vaidoso, assim, teria sido mais... Mas hoje tu não precisa disso, mas daqui a pouco, naquele momento, precisava, né? Então... Mas acho que eu teria sido mais legal, menos vaidoso, né? Teria sido em relacionamentos diversos. Isso, que legal. E quais são os momentos que mais fazem tu sentir assim, eu me sinto realizado como pessoa, como profissional? Teve momentos assim, além do teu sucesso na carreira, enfim, que momentos marcaram a tua vida? É quando eu consigo viajar, por exemplo, com a minha esposa, ou com meus filhos, ou com meus amigos, né? Eu acho que
Viajar é uma coisa muito boa. Nós conversávamos um pouquinho antes de começar aqui sobre viajar, né? Acho que quando eu tô numa viagem, assim, conhecendo um lugar diferente, que tem muita história, assim, eu acho que ali... É uma oportunidade. Que viajar não é barato. Né? Viajar não é barato. Claro que a gente diz que é um investimento, mas... e com certeza é um investimento para quem tem a possibilidade. Mas, assim, claro que quando eu falo viajar... eu penso viajar para fora do país ou viajar para Não, claro, tu pode viajar para o interior de Santa Cruz, que é legal. Eu faço isso, né? Eu procuro explorar a região, mas eu acho que tu conhecer outras culturas, acho que te dá uma possibilidade, assim, de entender melhor as pessoas. É verdade. O mundo, assim, como é que ele funciona, né? Então, acho que, assim, a possibilidade de viajar me dá uma sensação de que que tá tudo bem, né? De que tu tá vivo. Sabe, que tipo, coisa boa, né? Eu tô conseguindo trabalhar, tô fazendo minhas coisas e consigo ainda explorar, assim, tudo, né? Porque isso era tão difícil, né? Antes, assim, poucas pessoas tinham a possibilidade de viajar, né? E até hoje, uma parcela pequena da população, né? Consegue sair, largar o seu trabalho... Seja por motivos financeiros, seja por motivo de insegurança. A gente tem isso no Brasil, né? Tu sai, as pessoas entram na tua casa, né? Porque é uma loucura isso, né? Então, daí tu vai para um outro lugar, assim, uma outra cultura, um outro país, que tu não vê essa violência, tu pensa, meu Deus, por que a gente é daqui, sabe? Por que funciona assim, né? Aí tu começa a ver a desigualdade como um problema, e aí tu vê tanto discurso hoje em dia, a questão política de isso e aquilo, e as pessoas às vezes se atrapalham porque tem muita coisa que tem que melhorar, né? É tão legal aqui, mas tem bastante coisa para melhorar, né? Com certeza. Assim como em todos os lugares, né? Tem. Sempre vai ter, nunca vai existir a perfeição, né? Doutor, muito obrigada por estar aqui conosco. Foi um episódio que, confesso que me surpreendeu, foi muito legal. A gente falou muitas coisas profundas, legais, acho que reflexões interessantes. Gostei muito e te agradeço imensamente saber que tu tá aqui com a gente hoje, deixando de fazer uma cirurgia ou atender um paciente, tá aqui hoje dedicado ao 981cast. Muito obrigada de coração por estar conosco e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Tá bom, eu que agradeço o convite, né? E tenho certeza que vamos continuar juntos nessa parceria. Tem porque muita vocês coisa realmente são muito bons no que você se propõe fazer. E sempre um desafio, né? Para mim, assim, conversar, um bate-papo, assim, sai um pouco da nossa rotina, mas foi muito legal mesmo. É legal a gente poder trazer um pouquinho da gente, assim, para as outras pessoas e, de alguma forma, tentar contribuir, né? Ajudar alguém, né? Assim, com certeza. exatamente. E com certeza as tuas falas e tudo que tu falou hoje aqui pra gente ajudou muito. E eu tenho certeza que tu que está aí conosco até o final, que nos assistiu, que nos escutou, deve ter curtido muito esse episódio também. Dr. Fernando Hermes, então, médico otorrino, esteve conosco nesse episódio da 2ª temporada. E tu já sabe, né? Os nossos episódios, eles são quinzenais, nas quintas ao meio-dia. Estamos no YouTube, @981. Esse é o nosso canal. Já vai lá, se inscreve, ativa o sininho, porque todos os episódios daí tu vai receber uma notificação quando eles chegarem novos. E a gente também tá no Spotify. 981cast Negócios em Saúde. Eu sou a Ingrid Bittencourt, nós somos Experiência do Paciente e esse é o 981cast Negócios em Saúde. Até o próximo episódio.